A derrota aqui em Salvador para a equipe do Bahia deixa o Internacional a apenas 4 pontos da zona do rebaixamento. Uma situação que é incômoda e isto é admitido pela comissão técnica e também pelo grupo de jogadores. Entretanto, o treinador Ramon Dias afirmou que a situação ela não é dramática, apesar de complicada. O vestiário colorado, é claro, repercutiu bastante a falha cometida por Alexandro Bernabei, que cometeu um pênalti que gerou a derrota do Internacional na Arena Fonte Nova para a equipe do Bahia. A gente repercute também a lesão de Vitão, que preocupa o Inter para os próximos jogos, já que o jogador saiu com o joelho imobilizado e passará por exames, já que tem a suspeita de uma lesão ligamentar. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando, obviamente, sobre o jogo, foi o mais importante. O Inter perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Bahia e desta maneira fica a 4 pontos do Z4, que teve a régua subindo nesta última rodada em função da Vitória da Bahia em cima da equipe do Santos. O Inter se coloca a apenas 4 pontos da zona do rebaixamento, tá? Atualmente, o Internacional é o 14º colocado, tem 35, o Vitória, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, tem 31, Santos tem 31, é o 16º, Galo tem 33, é o 15º, e este é o contexto do Internacional nessa briga para fugir da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo sobre o jogo no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro, é só conferir aqui no canal, uma partida onde o Inter até começou bem, mas por uma falha individual acabou sofrendo uma derrota que é importante, que poderia ser pontos importantes a serem conquistados na Arena Fonte Nova dentro deste contexto de Campeonato Brasileiro, tá? E, obviamente, a falha do Bernabei, ela teve repercussões dentro do vestiário colorado. O Gabriel Mercado, já na saída de campo, deu uma entrevista que aponta esta responsabilidade para o lateral esquerdo argentino. Disse Gabriel Mercado: acredito que tirando os últimos jogos ruins que fizemos fora de casa, hoje fizemos um jogo diferente. Competimos e o jogo se definiu por uma fatalidade, um pênalti do qual futebol tem essas coisas. Os detalhes definem um jogo. Muita gente entendeu como uma cutucada ao Bernabei. Não sei se foi diretamente, mas obviamente todo mundo entendeu. O Inter perdeu o jogo por uma falha individual de Bernabei, que tomou uma decisão equivocada ao empurrar o jogador do Bahia em um lance que não era tão promissor e que acabou gerando um pênalti muito claro a favor da equipe do Bahia, tá? Dito isso, essa responsabilidade jogada para cima do Bernabei não foi respondida por parte do argentino. A postura dele na zona mista, ao passar com os demais jogadores e ser chamado para falar sobre a derrota, foi essa. Ele está imobilizado. Bernabei, por favor. Bernabei. Não vai falar. Foi assim que reagiu o Bernabei, ignorando os pedidos, caminhando reto, os pedidos de entrevista, não quis dar explicação em relação à falha que cometeu e à derrota do Internacional para a equipe do Bahia. O técnico Ramon Dias também foi nesta linha. Disse que o time jogou bem, se comportou bem na Arena Fonte Nova, mas que um lance pontual custou caro. O Ramon também falou sobre a colocação do Alisson no segundo tempo, justamente na vaga do Bernabei. Ele elogiou o garoto, disse que ele estava fazendo um bom jogo, mas que chegou atrasado em um lance, entrou forte demais e acabou sendo expulso, o que acontece no futebol. O Ramon Dias passou um pano pro moleque e disse que depois da expulsão o jogo se complicou de vez e o Inter não teve tanta força assim para atacar a equipe do Bahia. Essa foi a análise do Ramon em relação ao jogo. Mas o Ramon, na curta entrevista coletiva que ele concedeu na Arena Fonte Nova, se debruçou muito e foi questionado por nós sobre isso, muito sobre o contexto atual do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter teme o rebaixamento e, na visão de Ramon Dias, não. Porque, de acordo com o treinador, a situação ela não é dramática, apesar de complicada. No entendimento de Ramon, existem muitos jogos ainda para o Inter se recuperar. E o Inter tem mostrado, na visão dele, uma evolução no seu jeito de jogar. E a partir disso, se entende que a ideia é
ter uma sequência um pouco mais positiva daqui para frente. E que, pelo fato do time estar embalado, existem um bolo ali de 6, 7 times que tem uma diferença de 3 pontos, o Inter conseguindo uma sequência de 2, 3 vitórias, já consegue se colocar entre os times que se classificam para a Copa Sul-Americana. Então ele entende que existe muito campeonato ainda, são só 9 jogos, mas são jogos dos quais o Inter tem total capacidade de engatar uma sequência importante e conseguir ir para a parte mais acima da tabela, zona de classificação para a Sul-Americana, tá? Parece que é o que está sendo desenhado pelo técnico Ramon Dias. E o principal da entrevista do treinador, tá? Ele deixou claro que para a partida de sábado voltam jogadores importantes. E ele falou isso a todo tempo. No sábado teremos o retorno de jogadores importantes que fazem a diferença. E isso dá um otimismo para a comissão técnica no entendimento do Ramon Dias. E quais são esses jogadores? Ele está falando claramente aqui de Alan Patrick e de Carboneiro, jogadores que estão em Porto Alegre e que se apresentam amanhã no Rio de Janeiro. O Alan Patrick está sendo reavaliado, mas pelo que o Ramon indicou, muito provavelmente vai para o jogo contra a equipe do Fluminense. E aí fica à disposição da comissão técnica, devem viajar nesta sexta-feira para o Rio de Janeiro, já que o Inter chegou nesta madrugada no Rio de Janeiro, saindo de Salvador. Esta é a expectativa da comissão técnica, apostar no retorno destes jogadores que fazem a diferença no entendimento de Ramon. Já outro jogador importante para o contexto colorado deverá desfalcar o Inter, e talvez por um período maior, tá? E eu falo do zagueiro Vitão. Ele saiu do gramado com muitas dores no joelho, tá? O Vitão, um lance feio, onde ele tem uma entorse de joelho no joelho esquerdo, volta para o jogo, mas depois pede para sair, sai de carrinho maca e é substituído pelo Cleiton Sampaio. O que eu vi na Arena Fonte Nova, tá? Primeiro, o Vitão ele faz aquele teste de gaveta que normalmente é feito para saber se o jogador tem a ruptura de LCA, de ligamento cruzado anterior. Ele faz esse teste e volta para o jogo, ou seja, lesão de ligamento cruzado anterior é praticamente descartado, tá? Do Vitão. Mas ele não consegue voltar para o jogo, ele sai e aí no vestiário é analisado e se tem uma ideia de uma lesão um pouco mais preocupante. E aí a gente pode estar falando aqui de lesão de ruptura de ligamento colateral medial, de ligamento cruzado posterior, que não é uma lesão de LCA, que normalmente acontece, que gera procedimento cirúrgico, mas que são lesões complexas e que com certeza tirariam o Vitão da temporada. O Vitão passou na zona mista e conversou rapidamente com a gente. Você está vendo a imagem? Ele passou com a perna imobilizada. Ele estava caminhando sem flexionar o joelho, com esta imobilização no joelho. Ele conseguia caminhar, mas com essa dificuldade, não dobrava o joelho. A gente perguntou como é que estava o joelho, ele disse que ia para Porto Alegre fazer exames, ele está liberado, ele está fora do jogo contra o Fluminense, vai para Porto Alegre, faz exames em Porto Alegre para saber qual é a extensão do grau da lesão que ele tem. Mas se tem uma perspectiva de que o Vitão possa ficar de fora do restante da temporada, dada o grau de dor e dado aos exames preliminares que foram feitos pelo Departamento Médico do Internacional, existe uma grande chance disso acontecer. Mas confirmação ao longo dos próximos dias. O único jogador a parar na zona mista para falar com a imprensa foi Ivan. O goleiro do Internacional se disse feliz pela atuação, mas que trocaria a boa atuação que ele teve pela vitória. O Ivan pegou pênalti, gente, no jogo contra o Bahia, e ainda assim o Inter saiu derrotado. Eu perguntei para o Ivan sobre a distância para o Z4, se isso incomoda o grupo de jogadores, se fala em alguma coisa relacionada à fuga para o rebaixamento. Ele disse que é uma situação na tabela que incomoda muito, mas que ele já viveu isso com a comissão técnica do Ramon Dias e do Emiliano Dias. O Ivan trabalhou com eles no Vasco da Gama, também uma situação de complexidade de tabela. Ele disse que acredita no trabalho da comissão técnica e que as coisas estão evoluindo para ter uma sequência positiva de vitórias, onde o Inter possa construir uma recuperação dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem nesta quinta-feira jogos válidos pela Libertadores da América, tá? Um jogo válido pela semifinal da Libertadores da América, tá? Quinta-feira, LDU e Palmeiras. Odd da LDU 3.05, empate 3.05, Palmeiras 2.45.
Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!